recitar aqui alguns versículos. Livro de Joel, capítulo 2 e o versículo 28. Joel capítulo 2, verso 28. Promessa da efusão do Espírito. A Bíblia Sagrada é tudo promessa de Deus, né, irmãos? É tudo promessa do Senhor em nossa vida. Tudo que nós precisarmos tem na Bíblia. Tudo que nós necessitarmos temos na Bíblia. Muitas das vezes a pessoa sai e vai lá na casa daquele irmão. Aquele irmão fulano, ele tem uma palavra, ele é um profeta, ele tem uma palavra. Mas muitas das vezes, meus irmãos, nós precisamos voltar para a Bíblia. Tudo que o irmão precisar, minha irmã precisar, está dentro da Bíblia. E a maioria nos dias de hoje está correndo atrás de profetas. Profetas, meus irmãos, que você chega na casa dele, está lá uma tela de 70 polegadas, né, transmitindo as coisas do mundo. E aí ele sobe no altar para pregar a palavra de Deus. Então eu acredito, meus irmãos, dentro da Bíblia Sagrada, que Deus não concorda, não aceita isso. Deus não aceita. Quantos, meus irmãos, que chegam em casa, joga o paletó para um canto, vai lá, tira a camisa, fica sem camisa, vamos dizer no tempo do calor, né? Talvez não no dia de hoje, mas, meus irmãos, no calorzão, ele chega, joga lá o paletó do lado, fica de bermuda, sem camisa, e acha que está tudo certo, está tudo normal. Mas será, meus irmãos, que Deus permite isso? Muitos têm achado que é coisas mínimas, que Deus não está preocupado com isso. Irmãos, Moisés, profeta de Deus verdadeiro, Moisés, meus irmãos, só porque ele bateu na rocha 2 vezes. Ele bateu com ira na rocha para sair água, e ele foi impedido por Deus de entrar na terra prometida. Somente Josué e Caleb entrou lá. Aí os irmãos meditam. Que coisa, meus irmãos. Isso estou falando na parte material, coisas terrenas. Ele bateu na rocha e não entrou na terra prometida que Deus havia prometido. Mas sabemos que Moisés, meus irmãos, da cintura para baixo era homem, mas da cintura para cima era Deus. Que coisa tremenda, né? Um homem, meus irmãos, que ele realmente tinha intimidade com Deus. A Bíblia diz, meus irmãos, que Moisés um dia falou: Senhor, deixa eu ver a tua face. Deixa eu ver, Senhor, quantos anos o Senhor fala comigo, opera sinais e maravilhas. Deixa eu ver a tua face. Eu sinto no meu coração desejo de ver a tua face. Aleluia. E ele insistiu muito, meus irmãos. Ele insistiu tanto que Deus falou: Moisés, jamais alguém viu a minha face. Jamais, nunca ninguém viu a minha face. Mas vamos fazer o seguinte: você sobe lá no cume do monte, lá no alto, e lá tem uma pedra sobre a penha. Aí você vai debruçar naquela pedra e você vai ficar olhando nela, e eu vou passar por detrás de ti, e assim que eu passar, você vai me ver pelas costas, através do espelho daquela penha, daquela pedra. Você vai me ver pelas costas. Aleluia. Oriande canta la barrasturianda la manaia. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Já parou para meditar isso, irmãos? Já parou? A intimidade que Moisés tinha com Deus. Aleluia. Tremendo, irmãos. Glória a Deus. Vamos ler a Bíblia, senão eu acabo pregando sem ler a Bíblia. Oh, glória a Deus.
Joel capítulo 2, versículo 28. Promessa da efusão do Espírito. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu Espírito, e mostrarei prodígio nos céus e na terra, sangue e fogo e coluna de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande dia e terrível do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. E nós vemos, meus irmãos, que Moisés, meus irmãos, ele viu o Senhor Deus pelas costas. Que intimidade tremenda, aleluia. Coisa tremenda, meus irmãos. Quem que não quer ver a Deus? Quem que não quer, irmãos? Principalmente os conhecedores do Evangelho, os que têm vivido, meus irmãos, na presença de Deus, os que têm presenciado milagres, aleluia. Às vezes eu fico recordando quantos milagres Deus operou, irmãos. Pessoas com caroço canceroso sendo, meus irmãos, liberta, curada. Caroço, meus irmãos, que desaparece na hora, cicatriza na hora, e a pessoa é curada para a glória de Deus. Pessoas, meus irmãos, que chegaram na igreja e não andavam, estava paralítica. Eu lembro um dia, meus irmãos, eu estava numa campanha de oração, uma campanha simples, 20 minutos de oração antes da pregação. Eu havia falado com Deus: Senhor, toda vez que eu subir no altar, eu vou orar 20 minutos antes de pregar. Aí eu cheguei neste dia num patrimônio bem pequenininho, e uma igrejinha pequena, mas estava amarrotada de gente, tinha bastante. Eu calculo mais ou menos que tinha umas de 45 a 50 pessoas, porque tinha gente por lá de fora. E ali, meus irmãos, eu comecei a orar a Deus. Quando deu ali, meus irmãos, 15 minutos de oração, uma senhora que estava assentada na cadeira, bem na frente do púlpito, eu na oração, meus irmãos, como de costume, às vezes a gente abre os olhos para ver o movimento da igreja, como está. E ali, meus irmãos, aquela mulher começou a movimentar o joelho, as pernas, e sorrindo, olhando para as obreiras, olhando para as irmãs e sorrindo. Aí eu parei, meus irmãos, a oração, acabou a oração. Eu falei: irmãos, em nome de Jesus Cristo, Deus está curando aqui nesta noite. Aí mandei, meus irmãos, as obreiras ajudar a irmã. Ela ficou em pé, e ela foi, meus irmãos, ajudando a caminhar até na porta. Aí soltaram ela, e ela veio, meus irmãos, correndo. Estou dizendo, meus irmãos, o que aconteceu. Ela saiu de lá da porta e veio correndo, muito rápido, para frente do altar, e dando glória a Deus e aleluia. Então, meus irmãos, nós vemos que são sinais que Deus opera, que veio, meus irmãos, nascer em nosso coração o desejo de ver Deus. Eu tenho muitos amigos, muitos companheiros, que eles comentam um com o outro: olha, por que o Bonfim prega desse jeito? Ele prega duro, pesado, uma doutrina que
parece que é difícil de seguir aquela doutrina que ele prega, uns mandamentos pesados, uma doutrina pesada, mas não é, meus irmãos. Eu aprendi desta maneira, e o que eu sinto dentro do meu coração é de um dia ver a Deus face a face, frente a frente. Oh, glória a Deus! Assim como Ele é, Oriande canta Lamanaia. Oh, glória a Deus, aleluia! Porque diz a palavra de Deus, promessa de Deus, irmão. Isso é promessa de Deus, que quando nós chegarmos lá, nós vamos ver Ele face a face. Assim como Ele é, nós o veremos, aleluia. Mas não pode ser neste corpo, como Ele diz para Moisés: jamais o homem viu a minha face, Moisés, jamais. Mas chegará o dia, meus irmãos, que nós vemos em Tessalonicenses capítulo 4, que os mortos ressuscitarão primeiro, mas nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Aí seremos, meus irmãos, antes de entrarmos no céu do nosso Deus, seremos transformados num corpo incorruptível, imortal e glorioso. Oh, glória a Deus! Que poder glorioso, meus irmãos! Seremos transformados num corpo imortal. Por isso, meus irmãos, que depois desta vida nós vamos conseguir ver a Deus assim como Ele é. Mas, meus irmãos, para isso acontecer, nós precisamos mudar o rumo da nossa vida. O coração, meus irmãos, do homem, ele tem que estar voltado para Deus. O coração da mulher, do homem nesta terra, para que um dia ele possa ver a Deus frente a frente, ele tem que haver uma resignação total. O que é uma resignação total? É deixar do nosso eu, é deixar os nossos desejos, a vontade, meus irmãos, que a carne tem. Irmãos, é uma guerra terrível. A carne, meus irmãos, do ser humano, ela pende para as coisas da terra, para os desejos do mundo. Mas o Espírito não. O Espírito, meus irmãos, ele pende para as coisas de Deus. Por quê? Porque o Espírito bem sabe, ele bem conhece, que ele veio de Deus, e para Deus ele tem que voltar, se ele reconciliar do seu mau caminho, do seu pecado, das suas vaidades. Porque enquanto, meus irmãos, o espírito do homem estiver numa carne, num corpo que frequenta todo tipo de lugares terríveis neste mundo, se o espírito do homem está numa carne que vive, meus irmãos, as regalias que o mundo oferece, se o espírito do homem está numa carne, num corpo que pratica atos pecaminosos neste mundo, ele jamais verá Deus. Não tem como, não existe como, não existe uma porta que libera para isso, não existe um caminho que libera para isso, senão ele se arrepender e reconhecer que ele está no caminho errado. Aí então o Senhor Deus, aleluia, Jesus, dá aquela transformação, aleluia, oh glória a Deus. A resignação acontece quando ele se entrega a Deus de corpo e alma e espírito, e ele passa daquele momento a viver na presença de Deus em espírito e em verdade, com santidade diante do Senhor, fugindo das vaidades do mundo. As minhas irmãs, fugindo dos desejos das coisas da terra,
desejo, meus irmãos, da vaidade, que são coisas mínimas que vão contaminar o templo do Espírito Santo, e Deus não permite que isso aconteça. Se isso acontecer, não tem condições de entrar no céu, não consegue entrar na mansão celestial. É algo, meus irmãos, já decretado por Deus. Todo aquele que não viver na presença de Deus, com coração puro, com coração reto, sincero diante de Deus, ele não consegue chegar na mansão celestial. Amém? E nós vemos aqui, meus irmãos, esta palavra: e há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Espera aí, pastor, mas está escrito que ele derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Mas sim, irmãos, é fácil de entender. Toda a carne que já houve uma ressignação total. Como que ele vai derramar, meus irmãos, o Espírito dele numa carne que está no adultério, que está na maldita televisão, que está, meus irmãos, no futebol, que está, meus irmãos, no jogo, na prostituição? De maneira nenhuma. E é isso, meus irmãos, que eles pegam, os falsos profetas, os pregadores mundanos, eles pegam, meus irmãos, esta palavra e ensinam para o povo. Olha aqui, ó, você pode viver de qualquer maneira, não tem problema não, porque o Senhor nos últimos dias derramará do seu Espírito sobre toda a carne. Não, está tudo errado, meus irmãos. Temos que ler e meditar na palavra de Deus para entendermos. Eu não sei, meus irmãos, como pode muitos teólogos estudados, que eles pregam isso e ensinam, meus irmãos, as pessoas: olha, não tem problema não, é você que tem que decidir se aquilo que você faz é pecado ou não é. Está errado, meus irmãos. Quem tem que falar isso, e pregar e ensinar é o pastor da igreja. Ele que tem que ensinar. E se ele não tiver em espírito com Deus, ele não consegue ensinar isso. Por quê? Porque o coração dele também está no mundo pecaminoso, está voltado para os tesouros da terra, para as coisas deste mundo. Então diz, meus irmãos: e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu Espírito. Quem é o servo e quem é a serva? Servos e serva de Deus. Para ser servo de Deus, você tem que abandonar o pecado. Para ser serva de Deus, você tem que abandonar a vaidade. E o que nós vemos, meus irmãos, nesses dias de hoje, os pastorzão chegam nas suas tribunas, sobe, meus irmãos, no altar, aí a sua esposa sobe também no altar e senta nas cadeiras atrás do altar. Ali, meus irmãos, com aquelas correntes, tudo acorrentada pelo diabo, com aqueles anéis, meus irmãos, anéis de mulheres, meus irmãos, que nunca conheceu o poder de Deus. Está ali, meus irmãos, com as roupas transparentes, mostrando parte do corpo, e vem dizer, meus irmãos, que o Senhor derramou do seu Espírito sobre aquela carne. De maneira nenhuma o Senhor fará isso. Como eu já disse, meus irmãos, houve um dilúvio de águas, e o mundo, meus irmãos, foi exterminado com o dilúvio de água. Só restou, meus irmãos, Noé e os seus 3 filhos e as suas noras. Só restou eles e a esposa. Todos morreram afogados nas águas. Deus, meus irmãos, tendo misericórdia do mundo, do ser humano, tentando, meus irmãos, transformar os corações, mudar o pensamento,
meus irmãos, a salvação eterna, mas eles tampavam seus ouvidos, fecharam seus olhos, permaneceram comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento, até que a porta da arca se fechou e o dilúvio de águas exterminou com tudo. Acabou o mundo em água. Tudo, irmãos, foi coberto de água. Só se salvou quem estava dentro da arca. E eu vejo algo extraordinário. Oh, meus irmãos, que coisa! O ser humano que tem raciocínio, meus irmãos, que tem alma, tem espírito, tem pensamento. O ser humano, meus irmãos, foi trocado por animais. Animais que não têm raciocínio, que não têm espírito, não têm alma. Foram, meus irmãos, salvos dentro da arca. Que coisa terrível, não? A dureza do coração do homem fez acontecer isso. Mas, meus irmãos, diz a palavra de Deus que agora, meus irmãos, será diferente. Não haverá nunca mais um dilúvio de água. Mas Deus, meus irmãos, vai exterminar com tudo nesta terra. A profecia de Malaquias capítulo 4: eis que o último dia vem ardendo como forno, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Aleluia, louvado seja Deus. Então, meus irmãos, este mundo vai acabar com fogo. Vai, meus irmãos, ser exterminado. Tudo vai se transformar em cinza. Todo ouro, toda prata, toda a riqueza deste mundo, aqueles apartamentos luxuosos, aqueles apartamentos, meus irmãos, aonde eles vivem a regalia, aonde eles vivem as suas vidas, na beira das praias, andando, meus irmãos, de carro blindado, com muito dinheiro, muita prata, muito ouro. Mas parece, meus irmãos, que eles estão como cegos. Eles não estão enxergando as profecias de Deus. Parece que esses pregadores, meus irmãos, quando chegam em Malaquias capítulo 4, eles dobram a página para não ler e ensinar, meus irmãos, os membros a entender a verdade, a pura verdade que o Senhor tem deixado na Bíblia Sagrada para nós vivermos. Que coisa, né? Que coisa, meus irmãos. Tudo será destruído, tudo será exterminado. Porque então, meus irmãos, enquanto há fôlego de vida, não se entregar para Deus hoje. Se tudo pode acontecer amanhã, se a pessoa pode fechar os olhos hoje e partir para a eternidade sem a oportunidade. Porque se fechar os olhos aqui, meus irmãos, sem reconciliar com Deus, será a eternidade no abismo, sem, meus irmãos, uma saída. Jamais sairá de lá, nunca mais. Depois que chegar lá, irmãos, não sai mais. Não existe uma estrada, não existe uma porta, não existe, meus irmãos, dinheiro que consegue pagar para sair de lá. E nós vemos hoje, meus irmãos, os corações são maus. Esses homens, meus irmãos, nesta época que estamos vivendo de pandemia, sofrimento dos pobres, pessoas desempregadas, não tem, meus irmãos, o que comer, não tem como, meus irmãos, pagar as suas despesas. E eles lá, meus irmãos, nas regalias, com os milhões dos impostos cobrados do ser humano, do pobre, estão lá, meus irmãos, nas regalias,
das coisas deste mundo, mas eles não sabem, não entendem que a qualquer momento tudo vai acabar. Aí, meus irmãos, nós provamos dentro da palavra de Deus. Quantos, meus irmãos, pregadores, pastorzão da mídia, que estão lá, meus irmãos, no meio da politicagem, estão lá no Senado, estão lá, meus irmãos, como deputado. Está atrás do que, meu irmão? Está atrás do que, meu irmão? Está atrás do dinheiro, irmãos. Está atrás do dinheiro. Eles estão, meus irmãos, correndo atrás da prata e do ouro, porque se ele não pensasse em dinheiro, se não pensasse na prata e no ouro, ele estava na igreja pregando a verdade, a doutrina verdadeira. Ele estava pregando Malaquias capítulo 4 na sua igreja, ensinando o povo a se arrepender, porque daqui a pouquinho vai vir um fogo, vai vir ardendo como fogo, e vai, meus irmãos, queimar tudo nesta terra a ser destruído. Oh, glória a Deus, e graças a Deus por isso, irmão, que isto venha acontecer logo, muito rápido, muito depressa. Que Deus tenha misericórdia daqueles que ainda não se entregou, mas que isso venha acontecer logo, para que nós possamos, meus irmãos, sair do sofrimento, do desespero, das coisas desta terra que nós vivemos. E o julgamento, meus irmãos, para todos, é para todos, viu, irmãos? Às vezes a pessoa ouve, o pastor Bonfim fala como que se ele não vai estar, vamos estar lá. Momento do julgamento, do juízo final, ninguém escapará. Aleluia! Vai estar todo mundo lá, irmão, para dar conta daquilo que fez aqui na terra. Aquilo que fez de mal vai ter que pagar o preço, e será muito alto, irmão. Eu vi um pregador dizendo, meus irmãos, que ele dizia: olha, se vocês têm que orar, não ore tanto pelos ateus, não ore tanto pelos católicos, pelos incrédulos, não. Ore para o seu pastor, porque a Bíblia diz: não querer ser mestre, porque duro juízo terá. Irmãos, se nós abrirmos a porta da igreja para a vaidade, a igreja enche, irmão. O povo vai vir. Se começarmos a fazer promessa que Deus vai dar chave de carro, vai, meus irmãos, da casa própria, que Deus vai dar prosperidade, é só pegar, meus irmãos, um vidro de azeite e começar a ungir, meus irmãos, as mãos das pessoas e fazer propósito com elas, para elas trazer dinheiro na igreja, e também, meus irmãos, ela vai ser prosperada. Ela crê nisso. O mundo acredita desta maneira. Aleluia, Jesus. Por isso, meus irmãos, que as igrejas estão lotadas, estão cheias, por causa das promessas vã, mentirosa. Deus não promete riqueza para ninguém aqui não, meus irmãos. Se você deseja um dia ficar rico, se você deseja ter bens materiais, trabalhe, derrame o seu suor, economize e busque de Deus a misericórdia para te dar saúde, e Deus permitirá que você possa ficar rico. Não tem problema não, pode, mas que seja com o suor do seu rosto, para que não venha, meus irmãos, pagar o preço naquele dia. E o que nós vemos nos dias de hoje, irmãos, milionários, pessoas, meus irmãos, que não sabem onde pôr mais dinheiro, porque tira dinheiro do povo. E às vezes nós aqui, meus irmãos, na igrejinha, passamos às vezes dificuldade, porque tem que comprar material de limpeza, tem que pagar o aluguelzinho. São coisas simples, mas são difíceis, porque nós não queremos se envolver nessas partes. Não vamos abrir, meus irmãos, a porta para a vaidade, porque se falar para as irmãs: olha, não tem problema não, irmã, é entre você e Deus, pode usar essa roupa transparente, pode usar, pode pintar o cabelo,
pode cortar as pontas do cabelo, não tem problema não. Irmãos, a igreja enche, o povo vai vir. E as promessas das riquezas, eles vão vir para a igreja, vai encher, irmão. Mas, meus irmãos, o nosso propósito é outro. Aleluia. Eu posso, meus irmãos, dizer a vocês o que Deus me mostrou, meus irmãos, o que Deus fez comigo. Oh, glória a Deus. Deus me deixou presenciar o momento do arrebatamento, irmão. Eu digo, meus irmãos, para os irmãos aqui, que isto aconteceu. Deus deixou, meus irmãos, eu presenciar. Aleluia. Eu dentro da minha casa, conversando com a minha irmã, quando de repente, meus irmãos, os meus pés começou a flutuar na terra, e eu fui atravessando o telhado, aleluia, subindo, dando glória a Deus e aleluia. Oriande canta na manasturiana. Oh, glória a Deus, louvado seja Deus. Que momento glorioso, irmãos. Que momento maravilhoso foi aquele. Aquilo ficou plantado dentro do meu coração, da minha alma. Então, meus irmãos, eu não consigo pregar outra coisa a não ser, meus irmãos, a vida eterna lá no céu do nosso Deus. Eu não consigo, meus irmãos, ensinar outra coisa, porque, meus irmãos, sabemos que só existe dois caminhos. Ou a pessoa vai, meus irmãos, para os céus, reinar para a eternidade, ou ele vai para a condenação, viver ali o desespero, o ranger de dente, aonde, meus irmãos, já tem milhares de pessoas sofrendo. Alguns tempos atrás, os cientistas dos Estados Unidos, eles começaram, meus irmãos, a perfurar, e foi perfurando, e, meus irmãos, quando deu ali 1.500 metros de profundidade, a broca começou a desgovernar. Eles prepararam, meus irmãos, tiraram fora, prepararam, e desceram novamente, e atingiu, meus irmãos, eles viram o calor que estava lá embaixo. Eles colocaram um microfone que suportou a temperatura de 2.000 graus. Você entende o que é isso, irmão? 2.000 graus de temperatura. 2.000 graus. Muito quente, muito quente. E aquela broca, meus irmãos, desceu e alcançou 2.000 metros de profundidade. E ali foi gravado, meus irmãos, as pessoas gritando. Isso parece um conto de fada, contando para os irmãos. Parece, meus irmãos, uma historinha qualquer, mas é real. É real, meus irmãos, tudo isso que eu estou falando. Pessoas, meus irmãos, gritavam desesperadamente, gemendo, gritando lá embaixo. O que era lá, meus irmãos? O que era lá, senão o abismo, o inferno? Coisa terrível. Mas, pastor, não será tudo feito no julgamento? Sim, irmãos. A Bíblia diz, meus irmãos, que o Senhor Deus descerá no trono, juntamente com seus anjos, e vai parar, meus irmãos, no ar. E vai, meus irmãos, chamar todo mundo, todo ser humano, vai se apresentar. A terra, meus irmãos, terá que dar conta dos mortos que neles havia. O inferno terá que dar conta. As pessoas que estão lá hoje, no dia do julgamento, eles vão voltar no seu corpo, na sua carne, e vão se apresentar diante de Deus. Parece brincadeira, né, meus irmãos? Ouvintes, internauta, parece brincadeira, parece uma historinha qualquer, mas isto é bíblico, isto é real. O mar, meus irmãos, terá que dar conta dos mortos que neles havia.
E diz a Bíblia, meus irmãos, que vai desaparecer os céus, a terra e o mar. E o mundo vai, meus irmãos, se apresentar diante de Deus. Todos aqueles que já viveram, já morreram neste mundo, ninguém ficará de fora, ninguém escapará das mãos de Deus. E ali vai se apresentar diante de Deus para ser julgado. E Satanás também, meus irmãos, que já está julgado, será lançado no lago de fogo, aonde a segunda morte. Todo ser humano que não viver a doutrina verdadeira de Jesus, pastores, pregadores da palavra de Deus no Brasil e no mundo, ouve esta palavra, Oriande canta, oh glória a Deus, aleluia. Todos serão, meus irmãos, transformados num bicho e será lançado no lago de fogo, aonde o fogo nunca se apaga e o bicho nunca morre. Irmãos, isto é algo verdadeiro. Isto é palavra de Deus, irmãos. Isto aqui, meus irmãos, não é para amedrontar ninguém, não, mas é para alertar o teu coração, para que você venha temer a Deus. Eu ouvia, meus irmãos, hoje o que estava acontecendo lá em Santa Catarina, acho que foi ontem que aconteceu, arrancando, meus irmãos, dezenas, centenas de árvores, telhados subindo para cima, pessoas gritando por Deus, misericórdia, navio, meus irmãos, dentro, barco dentro do mar, e a tempestade vindo, meus irmãos, e eles pedindo, pelo amor de Deus, para ter misericórdia. Por que isso, irmão? Você acha, meus irmãos, presente? Você acha, irmãos, internauta, que Deus queria fazer isso com a terra? Jamais Deus quer, irmão. Oriande canta, lamarrasturianta. Oh glória a Deus, aleluia. Deus não quer fazer nada disso. Deus não queria permitir, meus irmãos, este vírus, esta doença, para matar o ser humano. Mas, meus irmãos, não existe uma outra forma para Ele fazer os corações do ser humano entender que tem que reconciliar com Deus. Irmão, nós somos parte de Deus. Em que lado, em que momento que os internautas não entendem isso? Em que momento que os estudiosos, os grandes estudados, teólogos, cientistas, não entendem isso? Você é parte de Deus. A tua carne sente todo esse desejo das regalias do mundo, sente o desejo de andar em carro blindado, em comer nos melhores restaurantes, sente desejo de ter palácios com piscinas, com serventes, empregados. A carne sente todo esse desejo, porque ela veio da terra e o desejo dela é voltar para a terra. Mas o espírito do homem e da mulher, meus irmãos, ori canta lamarasturianta, fomos criados por Deus. Quando Deus, meus irmãos, formou o homem do pó da terra, Ele soprou de dentro dele, irmão. Naquele sopro que Ele deu, saiu de dentro dele o espírito de vida. Não existia vida de ser humano aqui na terra. Não existia um meio de fabricar um espírito aqui na terra. Para que você fosse formado, nós fôssemos formados, para que Adão e Eva fossem formados, Ele soprou
nas narinas do bar, do boneco, e saiu dele, meus irmãos, a vida. Somos parte de Deus. Em que momento que o cientista não entende isso, meus irmãos? Em que momento que os teólogos estudados não entendem isso? Que nós saímos de Deus e nós temos que voltar para Deus. Por isso, meus irmãos, a decisão é tua, a decisão é minha. Aonde eu quero passar a minha eternidade? Aonde você quer passar a tua eternidade? Aonde que você quer, minhas irmãs, passar a tua eternidade? Aonde os irmãos internautas querem passar a tua eternidade? É você que decide. Deus não vai te jogar, não. Ah, pastor, mas é Deus que lança no inferno. Não. É você que decide. Se você decidir hoje viver na presença de Deus em espírito e em verdade, e abandonar toda a sua vaidade, o seu pecado, o seu orgulho, a sua grandeza, o seu desejo na prata e no ouro deste mundo, aí então você terá o seu destino certo nas mãos de Deus. Aleluia! Porque, meus irmãos, somos a imagem de Deus, somos a semelhança de Deus, e jamais Deus vai lançar no inferno a sua semelhança. Como eu já disse, nós saímos de Deus. Então, meus irmãos, naquele momento, o ser humano vai ter que ser transformado num bicho para ser lançado lá dentro do fogo, do enxofre, do ranger de dente. Aleluia! Oh, glória a Deus! Com a mesma consciência que você tem hoje, irmão, se você chegar no céu hoje, você vai ter a mesma consciência. Aleluia! Oh, glória a Deus! Se nós fecharmos os olhos aqui nesta noite e passarmos a eternidade, a nossa consciência é a mesma. Nós vamos saber que estamos saindo do nosso corpo para a eternidade. Oh, glória a Deus! Aleluia! Se pudesse, meus irmãos, ver com nossos olhos da carne, quando a pessoa acaba de morrer sem Deus, sem o conhecimento da verdade, sem a obediência da palavra, da doutrina, eu fico, meus irmãos, imaginando a pessoa, meus irmãos, sendo, meus irmãos, levado por aquele espírito tão mau, tão maldito, tão ruim, tão terrível. Pessoa gritando, meus irmãos, não, pelo amor de Deus, não, e começar a gritar desesperado, esperneando, tentando, meus irmãos, escapar das mãos daquele monstro, mas não vai haver jeito. Será levado, meus irmãos, para o lugar na onde que ele predestinou. É a pessoa, meus irmãos, que escolhe. E quando se diz hoje, meus irmãos, tudo que nós fizemos de errado, nós podemos pedir perdão a Deus, que Ele perdoa. Jesus veio para isso. Jesus foi morto, crucificado na cruz do Calvário, para perdoar os meus pecados, os seus pecados. Não importa aquilo que você está fazendo até no dia de hoje, até este momento, mas você pode nesta hora pedir perdão a Deus, se entregar a Ele e falar: Deus, eu quero viver o que este pastor está pregando, eu quero viver para mim ser salvo diante de Ti. Oh, irmãos, o que dói no meu coração é que nós não sabemos a hora que vamos ser chamados. Ninguém sabe. Eu não quero amedrontar ninguém, nem os irmãos da igreja, nem os ouvintes de casa, internauta. Eu não quero te amedrontar, mas você pode fechar o olho hoje, você pode fechar o olho nesta noite, você pode amanhecer amanhã e não ver mais o sol brilhar sobre você. Aleluia! Oh, decanta lá, barrasturian, decanta lá.
Deus. Dai-nos força, meu Pai. Nos ajuda, Deus, nos ajuda a viver com sinceridade diante de Ti, aleluia. Ajuda o meu irmão, a minha irmã. Tem misericórdia de cada um, Pai. Que Deus te ajuda, minha irmã. Que Deus te ajuda, meu irmão, e te dá força para você viver na presença de Deus. Amém? Deus abençoe a todos, irmãos, e guarde, em nome de Jesus. Vamos, meus irmãos, já orar a Deus. Deus abençoe.